Olá, transurfistas da realidade, como vocês estão? Vamos continuar a nossa leitura desse segundo capítulo do livro Transurf, o Espaço das Variantes. Nós estamos lendo o capítulo dos pêndulos, vamos entrar no Os Cordões das Marionetes. Tá tão interessante esse assunto, né? E como esse assunto engloba outros assuntos. Meu nome é Luciana Luz, eu sou psicanalista, analista junguiana, contadora de histórias. Eu facilito grupos terapêuticos. Se você tem interesse em fazer terapia comigo, bora! Deixa um comentário aqui. Eu tenho interesse de montar um grupo especial para nós praticarmos transurf, 71 dias de transurf. Se você se interessa, deixa o comentário aqui para a gente começar começar esse pêndulo. Vamos começar um pêndulo, gente? Então vamos lá. Formulemos a pergunta: como é que os pêndulos convencem seus adeptos a doar sua energia voluntariamente? O grande poderoso, por exemplo, pode obrigar seus adeptos a funcionar segundo determinadas regras. Mas como o fazem os pêndulos fracos? Então ele está falando, os pêndulos grandes e poderosos podem obrigar seus adeptos a funcionar segundo determinadas regras. Mas como faz os pêndulos pequenos, menores, né? Quando a pessoa não possui o poder de obrigar à força o outro para que ele faça algo, ela usa argumentos racionais, convencimentos, preleções e promessas. São métodos fraquinhos, pertinentes exclusivamente à sociedade humana, afastada das forças da natureza. Os pêndulos usam, às vezes, tais métodos, mas possuem arma muito mais poderosa. São seres energo-informacionais, por isso se submetem e funcionam de acordo com poderosas e indiscutíveis leis da existência deste mundo. A pessoa entrega energia ao pêndulo quando emite energia mental na mesma frequência. É a tal da ressonância, né? Para isso, a pessoa não precisa necessariamente dirigir seus pensamentos a favor do pêndulo. Como você mesmo entende, grande parte dos pensamentos e atitudes das pessoas é inconsciente. É essa característica da psique humana que os pêndulos se aproveitam. Eles conseguem receber energia não só de seus adeptos, mas também de seus opositores mais ferrenhos. Você talvez já tenha adivinhado de que maneira. Imagine um grupo de velhinhas no mercado que pragueja contra o governo do seu país. Elas não são adeptas do pêndulo do governo. Elas o odeiam por uma série de razões. Mas o que acontece de fato? Gente, vamos fazer uma comparação com os velhinhos do Brasil? Principalmente aqueles crentes, conservadores de direita. Vamos lá, vamos imaginar que são eles, né, reclamando do governo. As velhinhas xingam o governo atual, como ele é injusto, como se vende fácil, é materialista, tolo, corrupto, né? Dessa maneira, elas emanam intensamente energia mental na frequência desse pêndulo. O fato é que não importa o pêndulo de que lado você o balança. Para ele serve tanto a energia dos adeptos quanto dos opositores. O mais importante é que a frequência da emanação seja consonante. Ou seja, para o pêndulo, não importa se é direita ou esquerda, não importa se é conservador, ai meu Deus, como chama? Ou liberal, para o pêndulo não importa. Para o pêndulo importa a energia emanada, tá? No entanto, a tarefa principal do pêndulo é lançar, capturar a pessoa, não importa com que método ocupar seus pensamentos. Com o aparecimento dos recursos da informática global, os métodos dos pêndulos se tornam cada vez mais eficientes. A pessoa entra numa forte dependência. Você percebeu que nos noticiários costumam prevalecer notícias ruins? Ora bolas, claro que a gente percebeu. Eu não assisto jornal, gente. Eu vejo algumas notícias na internet, mas eu não assisto jornais. As notícias evocam fortes emoções, inquietação, medo, indignação, raiva e ódio. A tarefa dos correspondentes é atrair essa atenção. Os recursos da mídia são em si pêndulos a serviço de pêndulos maiores e mais poderosos. O objetivo por trás de tudo é o livre acesso a qualquer informação. De fato, o objetivo é um só: usar todas as maneiras possíveis
a fim de estabelecer frequências necessárias. Então vamos voltar ao nosso exemplo das velhinhas conservadoras? Então o que aconteceu ali, né? Por volta de 2016, 2017, teve a Operação Lava Jato, que apreendeu várias organizações envolvidas com corrupção, coisas que a gente vê de tempos em tempos no Brasil e em muitos países, todos os países, né, gente? Olha o Milei aí, conservador, de direita, envolvido em um monte de corrupção. Então, a corrupção corre solta em todos os partidos, em todos os governos. O que aconteceu? O Lula foi preso porque supostamente ele tinha um apartamento em um sítio que nunca conseguiram comprovar se era dele, mas foi fraudado algumas provas e havia ali por trás os juízes que queriam que isso acontecesse, que estavam de forma, vamos dizer assim, desonestas, manipulando os fatos, e isso gerou uma forte comoção da opinião pública, né? Porque a televisão, os jornais começaram a mostrar aquilo de forma incansável, de forma cansável, na minha opinião. E aí as pessoas que já estão indignadas com a sua pobreza, sentindo que elas não têm opção, escolhas, que elas só têm o governo para ampará-las. E sim, gente, o governo, se ele recolhe impostos, ele precisa amparar as minorias, mas falta conhecimento à população para compreender que nós não somos dependentes do governo, nem das religiões, nem de nada. Nós podemos fazer escolhas, mas como essa informação ela não é muito amplamente divulgada, né? Agora é um pouco mais por causa da internet, as pessoas acham que elas não têm escolhas, então elas fazem o que? Reclamam, se opõem, elas brigam. Então, essas pessoas com essa mentalidade começaram a se organizar em grupos no Facebook, no WhatsApp. E, coincidentemente, a grande maioria tem um pensamento conservador, tem um pensamento religioso pela pátria, pela família. Um partido político se apropriou dessa ideia, né, conservadora, de direita e cristã, e lançou um candidato. Então percebe como os pêndulos vão acontecendo de forma, parece que é natural, mas na verdade é manipulado, né? Por isso que esse capítulo chama Marionetes. Uma das formas favoritas do pêndulo de conseguir acesso à sua energia é tirar você do seu equilíbrio. O que aconteceu com as pessoas que estavam vendo as notícias da Lava Jato? Elas se desequilibraram. Desequilibrando-se, você começa a oscilar na frequência do pêndulo e com isso contribui na oscilação dele também. Imaginemos que os preços aumentaram. Você reage de forma negativa, começa a se indignar, queixar-se, troca informação com conhecidos, reação plenamente normal e adequada. Mas é exatamente o que o pêndulo espera. Você emana energia negativa ao mundo ao redor, reclama, fala, tá na fila, tá reclamando, tá no trabalho, tá reclamando, tá reclamando, entra no Uber, tá reclamando. Na frequência, você emana energia ao redor do mundo, negativa, na frequência do pêndulo. Ele recebe essa energia e se movimenta com mais força e a situação se intensifica, porque não é só você e eu reclamando, é um montão de gente reclamando. O cordão mais forte pelo qual o pêndulo prende você é o medo. Nossa, a mais antiga e poderosa emoção humana. Não importa de que maneira você tem medo, se o medo está vinculado a algum aspecto do pêndulo, ele recebe a sua energia. Angústia e inquietação mais fracas, mas mesmo assim são cordões resistentes. Essas emoções fixam com muita eficiência a emanação da energia mental na frequência dos pêndulos. Se você se preocupa com algo, é difícil se concentrar em outra coisa. É por isso que a maior mensagem das doutrinas espiritualistas é que a gente se desapegue da angústia e da preocupação, até o cristianismo também, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. O que você pode acrescentar a um dia que ainda não está acontecendo, um dia do futuro, não é mesmo? Então, você vê que a angústia, a preocupação, a ansiedade e a inquietação pode levar você a se conectar vibracionalmente com pêndulos. O sentimento de culpa é também um dos canais mais largos pelos quais o pêndulo tira sua energia. Este sentimento lhe é imposto desde a mais tenra infância. Nós somos lapidados, moldados na culpa, gente. A gente vive no banho-maria da culpa, né? Principalmente quem foi criado em famílias
religiosas, ou por pais e mães que vivem no vitimismo, né? É um método muito cômodo de manipulação. Se você é culpado, deve fazer o que eu digo. É muito incômodo conviver com o sentimento de culpa, por isso as pessoas tentam se livrar dele. Mas de que maneira? Cumprindo o castigo ou pagando pela culpa. Tanto um quanto o outro supõe subordinação. Culpa e trabalho, culpa e trabalho dos pensamentos numa direção determinada, ou seja, se você está vibrando na culpa, você está dando atenção para aquilo. O sentimento de dever é parte do sentimento de culpa. Olha só, o sentimento de dever é parte do sentimento de culpa. Então, o que nós pensamos que nós devemos que fazer? Sabe os tem que? Nós precisamos aprender a questionar os tem que, né? O que você cresceu achando que você precisa fazer? Uns capítulos aí para trás eu falei sobre a gente achar que precisa ter um emprego CLT, um emprego fixo, um emprego público, porque nós temos que nos sustentar, né? Temos que ter segurança e proteção, e o emprego dá isso, estabilidade financeira. Mas será que isso é real? Será que isso é verdadeiro? Ou será que isso era real e verdadeiro na cabeça dos nossos pais, das gerações mais antigas? E hoje em dia, existem outras possibilidades do dinheiro chegar até nós, de uma maneira que a gente possa colocar a nossa criatividade. Então, quais são os tem quis? Você acha que tem que casar, que tem que encontrar uma pessoa? Ontem eu atendi um cliente que ele tem 23 anos, teve a primeira namorada e ele tá sofrendo muito pelo término do relacionamento, porque ele achava na cabecinha dele que ele tinha que se casar com essa moça. Aí ela era a pessoa certa, estava dando tudo certo, ela que não quis mais. Entende? Então, quais são os tem quis que a gente acha que tem que fazer, né? O Vandim, o mosquito quase entrou na minha boca. O Vandim tá pedindo que a gente questione. Você deve, portanto, é obrigado a cumprir por culpa, né? Esses deveres, o sentimento de dever. No julgo, né? Julgo. Os culpados verdadeiros, tanto quanto os inventados, se arrastam com cabeça baixa e levam ao pêndulo seu tributo em forma de energia. O sentimento de culpa induzido, imposto, é a arma preferida dos pêndulos, e ainda voltaremos a falar sobre isso. Devemos observar principalmente todo tipo de complexos psicológicos das pessoas. Complexo de baixa estima, minha aparência é pouco atraente. Gente, olha, isso é um pêndulo. A maioria de nós sofre de complexo de baixa estima. Minha aparência é pouco atraente, não tenho habilidades nem talentos, não tenho inteligência suficiente nem esperteza, não sei lidar com as pessoas, não mereço. Complexo de culpa. Eu tenho culpa por algo, todos me julgam, tenho a obrigação de carregar minha cruz. Complexo do guerreiro. Tenho que ser duro. Eu declaro guerra a mim e a todos ao meu redor. Eu vou lutar por um lugar ao sol, vou tomar à força o que me cabe. Tem até um versículo bíblico que fala que o reino de Deus é tomado à força. E as pessoas não entendem, não sabem interpretar. E aí eu ouço vira e mexe uma pessoa dizer para mim assim, tem que trabalhar duro, o reino de Deus é tomado à força. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Complexo de retidão. A qualquer preço vou provar minha verdade. Porque olha só, a crença da pessoa, ela quer se manter, nem que seja utilizando um subterfúgio, uma interpretação errada de algo. Ela quer manter aquela crença, por exemplo, essa crença do trabalho duro. Eu acredito que eu só posso ganhar dinheiro se eu trabalhar e batalhar muito. É a crença do brasileiro. O brasileiro, ele é resiliente, o brasileiro não desiste nunca, sabe essa coisa? O brasileiro dá jeitinho em tudo, tem várias crenças, vários pêndulos aí. Mas essa crença do trabalho duro, a pessoa usa até mesmo a Bíblia para justificá-la, entende? É isso que o pêndulo faz, né? Ele tá dando outro exemplo, complexo de retidão. A qualquer preço vou provar minha verdade e provarei aos outros que eu estou certo e eles estão errados. O que nós estamos escolhendo na nossa vida fazer e ser?
que não está por trás essa crença aqui do complexo de retidão. Quando nós fazemos uma escolha de algo, meu pescoço começou a doer um pouquinho agora. Quando a gente faz uma escolha de algo, por exemplo, eu escolho sair da escassez, da pobreza, a minha família é uma família de pessoas pobres que trabalham duro e dinheiro chega com dificuldade e eu escolho prosperar, então eu quero estudar transurfing porque eu quero dar um salto quântico, eu quero escolher a minha variante e eu quero prosperar naquilo que eu faço. O quanto disso, dessa fala, dessa narrativa que nós trazemos, não tem por trás isso aqui que ele está falando. Porque quando nós fazemos uma escolha diferente da nossa família, a família se ressente disso, porque família também são pêndulos, e ele vai falar sobre isso depois. E a família se ressente de você querer ser diferente, você quer ser um youtuber, você quer ser um terapeuta, mas não tem nenhum terapeuta na nossa família, não tem nenhum youtuber na nossa família, não tem ninguém que trabalhe com internet. Você quer fazer isso por quê? Volta para sua profissão que é estética, porque a sua mãe é dessa área, sabe assim? Contando a minha história, mas é mais ou menos isso. E aí a maioria de nós que estamos no arquétipo do herói e da heroína, queremos provar que estamos certos e eles estão errados. Então nós começamos uma grande luta e batalha pesada para provar isso. Eu vou ganhar dinheiro e vou mostrar que eu estou certo e que eles estão errados. Eu já tive essas crenças, eu tive que limpar isso profundamente, porque eu estava fazendo as coisas pela motivação, eu estava fazendo as coisas certas pela motivação errada, querer provar o meu valor para eles, querer provar, querer ser vista, querer ser aprovada por eles. Olha, papai e mamãe, eu sou youtuber, sou influencer, sou terapeuta, sou mentora, eu ganho dinheiro na internet. Vocês disseram que isso não existia, que isso não era real, que é uma ilusão. E eu tô aqui provando que eu estou rica agora. Olha aqui meu contra-cheque. Vocês entendem o que eu quero dizer? Temos que prestar atenção nisso. Esses e outros complexos são chaves pessoais para a energia de diferentes personalidades. O pêndulo, tendo captado a pessoa, tira intensamente sua energia. Pessoal, olha só quanta energia nós gastamos tentando agradar os outros. Quanta energia nós gastamos querendo que os outros nos valorizem, dando tapinha nas nossas costas e dizendo como nós somos bonzinhos. Como você é um filho querido e amado. Às vezes você é o filho segundo, o filho caçula, e você tem um irmão, sei lá, que tem características diferentes de você, e você sente que ele é melhor, você fica se comparando com as outras pessoas, entende? E você começa a querer valorizar, querer ser valorizado ao invés de se valorizar, entende? Então, quanta energia nós gastamos nisso? É isso que ele está falando aqui. O pêndulo, tendo captado a pessoa, tira intensamente a sua energia. Você mesmo pode continuar a lista de cordões com que os pêndulos manipulam suas marionetes. Olha aí, Pinóquio, presta atenção, né? Você ainda é um menino de madeira ou você quer se tornar um menino humano? Sentimentos de justiça, orgulho, fama, honra, amor, ódio, inveja, avareza, curiosidade, interesse, fome e outros sentimentos e necessidades. Os sentimentos e os interesses permitem fixar determinada direção ao fluxo de ideias. Se o tema não evoca interesse nem emoções, é muito difícil se concentrar nele. Então, assim, ele está querendo dizer que é necessário que haja emoções envolvidas para que o pêndulo se crie. Para você ser uma marionete, as cordinhas que movimentam você são sentimentos de injustiça, orgulho, entende? Valor, querer ser valorizado, querer ter fama, ter honra, ser honrado por algo que você fez. Entende? Olha só, gente, como isso faz sentido. Você quer ser amado, você quer comprar o amor de alguém, você quer tá expressando ódio, mas de forma com tapas de luva de pelica. Você tem inveja, você é movido pela inveja, você quer criar algo, você quer ter algo, quer ganhar dinheiro, porque você tem inveja do seu primo, de outra pessoa que tem aquilo que você quer ter. Desculpa, avareza, curiosidade, fome, sentimentos de necessidade. Os sentimentos e os interesses permitem fixar determinada direção ao fluxo de ideias. Por isso, os pêndulos se apoderam do fluxo de ideias, captando os sentimentos e as necessidades das pessoas.
Via de regra, as pessoas reagem de forma padronizada aos irritadores negativos externos. Notícias negativas evocam insatisfação, notícias alarmantes, reação de agitação ou medo. Vamos pensar nas torres gêmeas, né? Foi passado infinitamente, incansavelmente, aquelas imagens das torres caindo. Isso evocou o quê? Ira, ódio, medo nos americanos. E aí isso começou uma guerra contra o Afeganistão. Os hábitos, ele falou, medo, agitação, mágoa, evoca inimizade e assim por diante. Os hábitos servem de gatilho para o mecanismo de captura, por exemplo. O hábito de se irritar ou se preocupar por diversas razões insignificantes. Reagir a provocações em geral, reagir negativamente. A pessoa pode ter consciência que pensamentos e atitudes negativas não trazem nada de bom, mas por hábito comete erros antigos. Dessa maneira, os hábitos frequentemente criam problemas e obrigam a agir de forma ineficiente, e é muito difícil livrar-se deles. São ilusões de conforto. A pessoa confia mais naquilo que conhece há muito tempo. Tudo que é novo evoca prudência. O velho, o costumeiro, já se recomendou pela prática, ou seja, já está consolidado. Aquilo que já está no inconsciente coletivo, né, como essa ideia, por exemplo, de que para você prosperar você tem que trabalhar muito, crenças no trabalho duro, ou então para você prosperar você precisa procurar um emprego de um salário fixo. Então todas essas ideias estão consolidadas na matriz, são informações que estão na nossa programação, né? É igual a uma poltrona velha na qual você se senta para descansar depois do trabalho. Sobre hábitos, eu quero recomendar para vocês um livro que tem em áudio aqui no YouTube, que se chama... lembrei, às vezes eu tenho que dar pausa e me lembrar. Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Gente, esse livro é fantástico, eu já escutei ele 2 vezes, já li também no PDF, tem PDF no Google. Esse livro fala sobre ritmo hipnótico, que nós estamos tão hipnotizados e robotizados dentro dos nossos vícios e hábitos, maus hábitos. E essa é a maior arma que o diabo, porque no livro é como se o Napoleão Hill estivesse fazendo uma entrevista com uma consciência que se apresenta como sendo a consciência do diabo. Então ele entrevista o diabo, né? É isso. E ele fala, qual é a maior arma que você tem contra nós humanos? O ritmo hipnótico. Nós não vivemos com consciência, estamos dormindo dentro do sono, dentro do sonho, o sonho das nossas vidas. O espaço das variantes, lá em Um Curso em Milagres, é chamado de sonho. Matriz. Nós estamos vivendo como personagens dentro desse sonho, desse filme, em ritmo hipnótico. Não sabemos que somos o roteirista e o ator e o personagem do filme, entende? Vão lá ler esse livro também, é maravilhoso e divertidíssimo também de se ouvir. Não tem nada de medo de diabo, tá, amorzinho? Não precisa ter medo. O livro é muito divertido, porque toca em questões humanas, muito interessante. Napoleão Hill, gente, o cara é maravilhoso, né? Pode ser que o novo seja mais aconchegante, mais confortável, mas o velho é mais confortável. Pode ser que o novo seja mais aconchegante, mas o velho ainda é mais confortável. Essa é a frase. O conforto se caracteriza por aconchego, confiança. Inspira confiança, previsibilidade. O novo possui essas qualidades num grau bem menor, pois é necessário um tempo considerável para que um novo hábito se torne velho. Ou seja, o novo possui essas qualidades do velho bem menor, porque é necessário um tempo considerável para você provar que aquilo é bom. É eu aqui, gente, eu aqui. Já, não sei, 15ª vez que eu tento ter um canal. É desconfortável, sabe, estar na frente da câmera. É desconfortável você estar falando para uma câmera, você não sabe quem são as pessoas que estão te ouvindo, por isso que a gente sempre pede que vocês comentem, curtam, compartilhem, para que a gente entenda
que vocês estão gostando. E eu só estou, na verdade, continuando esse projeto porque a vontade de desistir foi grande, porque eu sou muito iniciadora das coisas, é meu ascendente em Áries, eu começo os projetos, mas eu tenho dificuldade em permanecer, em dar continuidade, porque o novo leva um tempo para se provar. Entendeu? O potencial daquilo é gigante, é grande, mas a gente precisa insistir, ter persistência, ter consistência, ter resiliência, essas três, né, que são muito difíceis. E quando as pessoas não dão feedback, a gente não sabe se as pessoas estão gostando. Tem visualização, mas não tem curtida. Será que as pessoas não gostaram? Viram, mas não gostaram? Tem curtida, mas não tem comentário. Será que as pessoas estão compreendendo o que está sendo dito? Então é muito difícil ter um canal no YouTube. Eu vou ser bem sincera para vocês, é difícil manter. Esse é o segundo canal que eu começo e eu tenho muita dificuldade em levar adiante, porque é desconfortável começar algo novo, né? Então vamos dar prosseguimento. Eu já tô quase terminando esse pedacinho. Portanto, em linhas gerais, examinamos os métodos de influência dos pêndulos sobre as pessoas. Será que é possível se livrar da influência do pêndulo? Mais adiante falaremos sobre os recursos de libertação. Ah, que bom, né? Costuma acontecer que alguém se opõe e se coloca abertamente contra o pêndulo que o escravizou. Nesse duelo, a pessoa sempre é vencida. O pêndulo pode ser vencido somente por outro pêndulo. Então, uma pessoa sozinha não vence um pêndulo. Ah, quem pensou na Greta Thunberg, aquela ativista, né, pelos direitos do planeta Terra, né, uma voz sozinha não consegue. Então, ela se juntou com outras vozes, com outros pêndulos que já existem. Ela entendeu que ela gritando sozinha na internet, ela não ia conseguir vencer. Então, ela precisou se juntar com pêndulos maiores, como aqueles ativistas do Greenpeace, por exemplo, né? Agora ela tá lá lutando para acabar a luta, né? A guerra na faixa de Gaza. A guerra não, o assassinato, o morticínio, a covardia do cacete que tá acontecendo lá, né, gente? Uma pessoa sozinha nada pode fazer. Se esta saiu da culpabilidade e entrou em luta, só vai perder energia e, no melhor dos casos, será lançada para fora das fronteiras do sistema e, na pior das hipóteses, será esmagada. O adepto, tendo ousado transgredir as regras estabelecidas pelo pêndulo, torna-se um fora da lei. De fato, a culpa não consiste no próprio ato, mas no que o adepto largou a culpa, e com isso cessou de dar energia àquele pêndulo. Porque a lança não corta a cabeça do culpado? Porque essa pessoa, ao assumir o sentimento de culpa, está totalmente disposta a se submeter ao poder do pêndulo. Para o pêndulo, o arrependimento do adepto pode ter cometido o ato não pode ter para o pêndulo, o arrependimento do adepto por ter cometido o ato não significa coisa alguma. Olha eu comendo a vírgula. Importa apenas restabelecer o controle perdido. O pêndulo imediatamente se torna mais gentil se você lhe der a oportunidade de manipulá-lo. Ele já tá dando umas dicas aí de como a gente consegue se libertando. E se o culpado não se submete, pode-se afastá-lo, pois não há nada mais a tirar dele. Os verdadeiros motivos do pêndulo são enfeitados com princípios morais. Os verdadeiros motivos são enfeitados ou disfarçados com princípios morais. Ou seja, o arrependido do ato já não é tão malvado. Você mesmo distinguirá com facilidade onde funciona o princípio moral e onde se tocam os interesses do sistema. Se lembrar sempre como os pêndulos se apresentam e quais são seus objetivos a longo prazo. Interessante. A gente continua no próximo vídeo. Você recebe aquilo que não quer. Até já. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal se você estiver gostando deste trabalho. Gratidão e até logo.